Lua nova no signo de Virgem acontecerá no dia 23 de agosto, às 3:06 da madrugada, da manhã. Esse ciclo lunar no signo de Virgem está bastante interessante. Sol e Lua está alocado na casa de Touro no signo de Virgem. Então, nós podemos falar que temos aí a matéria, né? Duas vezes a matéria. Apesar que a segunda casa se iniciou no signo de Leão, nós temos Mercúrio lá. Mas temos a influência de Leão, da criatividade de Leão, a clareza das ideias de Mercúrio em Leão, e também temos aí o Sol e a Lua, uma nova semente plantada na segunda casa, que é a casa de Touro. Então, a base dessa energia é Terra, e Sol e Lua estão também num signo de Terra. Então, isso nos mostra muita fertilidade, um momento muito auspicioso. E a configuração do mapa, ele tem uma pipa voltada para a nona casa. Marte é o eixo com Netuno e Saturno direcionando para a nona casa. Então, essa configuração também nos mostra que, através dos estudos, do conhecimento da ciência, da filosofia, da meditação, de um contato mais amplo com o exterior, com o estrangeiro, nós podemos ter esse eixo, esse foco, onde temos que buscar um caminho do meio, né? Da ação do Marte, da ação do masculino, para algo mais edificante, mais inteligente, que possa abarcar o maior número de pessoas. Como eu já falei, o mapa é muito parecido com as configurações, com a entrada do Sol, porque foram algumas horas, então, de diferença entre a entrada do Sol no signo de Virgem e a Lua nova. E por esse motivo, teremos duas luas novas no signo de Virgem. Então, isso mostra uma potência dessa energia. Nós temos a cabeça de dragão em peixes, aonde nós temos que nos ligar no conhecimento, na ciência, na filosofia, nas artes, na síntese e, e nas meditações, né? Na espiritualidade, e para poder dar fluxo para essa energia. Então, nós temos Marte na terceira casa, nas comunicações, em Libra, né? Aquele grande trígono continua com Urano, Plutão e Marte, e isso facilita as comunicações. Esse trígono se mantém aí na terceira casa, na sétima e na 11ª. Então, isso também nos mostra que os relacionamentos, a, as parcerias, os grupos, a consciência grupal será a tônica dessa semente da lua nova no signo de Virgem. Então, a Sol e Lua estão fazendo aqui um quincunx com Netuno e Saturno na nona casa. Então isso significa que temos que ter inteligência para fazer as coisas, para os estudos, para as reflexões, para as relações com o exterior, com o estrangeiro. Eu posso dizer que é um bom momento para as pessoas que querem aprender, fazer um curso superior ou aprender línguas estrangeiras, isso também favorece as meditações. Então, a gente poder ter paz interna, paz no coração e transmitir essa paz via pensamento e via coração para a humanidade. Então, é um momento muito transformador em termos de limpezas e organizações,
porque o signo de Virgem, ele cuida também da saúde, ele cuida do corpo, da alimentação, do cotidiano, das organizações, dos pequenos detalhes. Então, e a cabeça de dragão estando em peixes, isso significa que a cauda de dragão está em virgem. Então, é onde nós temos que usar o desapego e os descartes, a limpeza, a purificação que Virgem propõe. E isso começa na segunda casa, que é a casa do corpo, é a casa das nossas posses, é do dinheiro, tanto pessoal quanto coletivo. Então, nós podemos ter esse momento, esse mês, para fazer essa limpeza, esse trabalho de reorganizar e uma consciência maior em cima disso, não só organizar a matéria, mas também organizar internamente os sentimentos, né? Abrir espaços internos e externos. Então, o Quincunx é uma grande oportunidade. Então, Saturno traz essa estrutura, ele traz a inteligência, ele traz a estratégia. Nós podemos falar de uma inteligência ativa, de uma inteligência também que nós temos na natureza do nosso corpo. E Netuno traz, vamos dizer assim, a espiritualidade, mas é uma espiritualidade, é uma integração das emoções, de um amor incondicional. Não é um amor romântico como é a Vênus, né? Mas Netuno é um amor maior, onde nós temos que abarcar esse todo, essa humanidade no nosso coração. Então, esse é um processo, ou é uma semente que se inicia para trazer esses auspícios para si mesmo e para a Terra, para a humanidade. O Quincunx continua, agora que está aqui também, que é um dedo de Deus, né? Esse outro quincunx com Plutão na sétima casa, e Plutão fazendo um sextil com Netuno e Saturno. Então, aqui nós temos grandes possibilidades e oportunidades e fluências para transformar, para desobstruir relacionamentos, parcerias, dificuldades de comunicações, ajustes que são necessários serem feitos, uma autenticidade nas comunicações. Então, nós temos Plutão na sétima casa, na casa de ar e num signo de ar, né? Ele, apesar que a sétima casa se iniciou em Capricórnio, mas a base é Libra. Então, os relacionamentos, como Plutão está em Aquário, então ele traz essa visão social, ele traz essa visão mais ampla para que possamos transformar alguns aspectos que são necessários regenerar, transmutar e renascer. E Plutão, ele é mestre em desobstruir caminhos. Então, se há algum obstáculo, Plutão vai fazer um movimento. Como Plutão ele é um planeta transpessoal coletivo, então isso pode ter movimentos coletivos, né, da humanidade. Então é um momento muito rico, muito auspicioso. E Plutão também ativa Urano, influência em trígono na 11ª casa, que é a casa de Aquário. Então, e ele está em Aquário, no signo de Gêmeos, só que na 11ª casa abriu em Touro. Então, mas o pano de fundo é Aquário. Então, mais uma vez, nós temos aí os relacionamentos, tanto pessoal, né? Marte na 3ª casa, Plutão na 7ª e Urano na 11ª. São três qualidades diferentes,
né? Aquele relacionamento, aquele diálogo, aquela aprendizagem que se inicia, aquele trabalho que também a gente pode estar fazendo para ter uma sedimentação, mas também se inicia, né? Marte também está na casa está em Libra, mas está na casa de Gêmeos, isso também traz uma mutabilidade, mudanças de pensamento, reestruturações nas relações, a maneira de falar, a postura, e isso tudo, o tom da voz, isso tudo é muito importante, porque o signo de Virgem, ele traz riqueza de detalhes. Mercúrio rege Virgem, Mercúrio também trabalha as comunicações, os negócios, a lei da correspondência, o que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo. Então, nós temos aí uma gama muito vasta de informações, de conhecimentos circulando, desde o pessoal que vai para o social, para os grandes grupos e para a humanidade. E isso hoje, né, numa comunicação que nós temos via internet em tempo real, isso acelera e facilita, né, esse movimento mais intenso e mais favorável, porque eles estão também em trígono. E, ao mesmo tempo, Urano, na 11ª casa, ele também traz aí os aspectos mais elaborados, vamos dizer assim, a intuição, o conhecimento superior, o movimento rápido em relação à consciência grupal, em relação aos grupos, às instituições que regem os grupos, aos povos. Então, isso é um movimento dinâmico que está sendo solicitado a ter atitudes éticas, com respeito, com dignidade, nas corretas relações humanas. Então, esse é um momento ímpar. E Urano também fechando aí um sextil com Saturno e Netuno, dando esse fluxo para um conhecimento, para uma comunicação com o superior, com a expansão, com os conhecimentos em geral da ciência, essa troca para poder abrir os anéis de consciência. Então, nós estamos vivendo um momento muito oportuno de faxina, de limpeza, de depuração, de discernimento do joio e do trigo, que é a conjunção de Sol e Lua no signo de Virgem. Aqui nós temos uma quadratura entre o Sol e a Lua e Urano, na 11ª casa, então nós temos que olhar para as tensões que podem ocorrer no nosso corpo e observar as retificações necessárias, se é no aspecto físico, material, se é emocional, se é psíquico, se é espiritual, ou se temos aí uma intuição vindo de Urano que precisa ser lida, percebida adequadamente para ter uma mudança de padrão. E também nós podemos pensar que isso pode ser uma retificação ou retificações de aspectos financeiros, né? Aonde haverá uma cobrança das instituições que regem o povo de uma consciência grupal maior, de poder usar adequadamente esse dinheiro e ele ser veiculado, ele poder ser comunicado de uma forma mais transparente, para que as pessoas tenham consciência que o dinheiro público das estatais, governamentais, das instituições, elas devem ser usufruídas pelo povo, em benefício do povo, e não de um pequeno gueto. Bem, aqui nós
temos também um outro trígono de Vênus com Saturno e Netuno. Vênus conversa muito bem com Saturno, então há também uma postura mais consciente, mais amorosa na questão das relações, das corretas relações humanas em relação ao coletivo, à ancestralidade, porque o signo de Câncer é um signo de raiz, da ancestralidade, de memórias, né, da mãe, das avós. Então, tem que se ter um compromisso, temos que honrar, temos que ter conhecimento desses processos e usar a inteligência ativa e o amor incondicional para agregar, para integrar no nosso coração, porque aí nós podemos ter uma postura mais integradora, né? Ver o outro como um fractal nosso, e nós somos um fractal do outro. Então, quando a gente vai ampliando essa consciência, nós também passamos a ter um olhar diferente, uma postura diferente, um pensamento diferente, e aquilo que nós emanamos do coração e da mente, isso ela interfere no cosmos. Então, ela contribui, ela edifica, então que sejam pensamentos puros. Vênus faz uma oposição aqui com Plutão, e isso nos mostra que tem aí um olhar, uma atenção, mas a busca também desse caminho do meio. Vênus busca a harmonia e Plutão, ele quer trazer o novo, as novas possibilidades, regenerar, transformar, e tem que ter a justa medida. Então, tem que se encontrar um caminho do meio, né? Então, é um momento muito interessante. Mercúrio faz um sextil com Marte, né? Mercúrio na segunda casa, Marte na terceira, e isso faz com que há uma fluência de um diálogo, de uma lucidez no pensamento de um princípio masculino, né? E aqui também nós temos Urano fazendo um sextil com Vênus, e já falei desse sextil com Netuno e Saturno. Urano fazendo esse sextil com Vênus, ele traz uma intuição, ele traz as relações, as corretas relações, essa inovação, as ordens, né, do cosmos, as ordens da natureza que devemos seguir e aprender a ler para poder seguir. Acho que primeiro a gente tem que aprender a ler para depois seguir. Mas ler é apenas observar, mas observar com calma, com compaixão, com amor no coração, para a gente ver a realidade. Porque se nós estamos emocionalmente tensos ou agitados ou com outras questões internas, nós não conseguimos olhar para o outro, para o universo, de uma forma mais estruturada, mais imparcial, para ver o que é. E o signo de Virgem, ele traz essa depuração. Então, é um momento muito rico que nós podemos trazer aí esses fluxos do cosmos para nossas vidas e trazer transformações edificantes, né? E eu acho que deixei de falar aqui do Quirón, está na 10ª casa, em Áries, né? Ele está numa posição de evidência e que nós podemos também pensar em algumas curas, porque o próprio símbolo do Quirón é uma chave. Então, é uma chave que nós temos que virar dentro de nós para ampliar a consciência e ter as devidas transformações, né? Vênus, eu já falei, e Lilith está aqui em Escorpião, na 5ª casa,
trazendo aí, mostrando a nossa sombra, né? As nossas deficiências, ou as nossas necessidades de ajustes ou impulsos que tenhamos força para transmutar, transformar. E Lilith aí, em Escorpião, na quinta casa, nós podemos fazer esse trabalho de uma forma lúdica, de uma forma leve, né, com vontade de fazer. E se nós temos vontade, colocamos amor, né, graça, alegria nessas ações, fica muito mais fácil, muito mais fluido, né? E lembrando que a física quântica já comprova que quando nós nos mantemos num estado mais alto de sentimento, de emoções, de alegria, nós ficamos bem e podemos nos curar de algumas questões ou de todas as questões que são necessárias. Então, temos aí um momento chave para nos transformar com os auspícios do signo de Virgem, tendo discernimento, clareza e purificando nossas ações, as nossas falas e os nossos pensamentos, unindo o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que fazemos de uma forma coerente. Eu deixo aqui esse recado, deixo um beijo de luz para todos, um beijo de luz para a humanidade, muita gratidão para os inscritos, estou muito feliz. Se vocês puderem compartilhar para as pessoas que gostam dessa ampliação de consciência e evolução, deixe seu like que o YouTube entende que pode ser distribuído para o maior número de pessoas. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.